Muito bem, amados, paz e fogo. Vamos hoje no nosso discipulado trabalhar Gálatas capítulo 5. E eu gostaria de ler Gálatas capítulo 5 com vocês. Então você pode pegar sua Bíblia depois e ler e ouvir novamente. Gálatas 5:1 diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Muito bem. Vamos trabalhar um pouco até aqui, até o versículo 26. Então, para nós entendermos o que Paulo, ele fala aqui no 2, e eis que eu, Paulo, então é Paulo que está escrevendo aos Gálatas, Paulo que está falando aqui, que está expressando toda essa visão. Primeiro ele começa falando sobre circuncisão e lei. Havia algumas obrigações na lei que deveriam ser cumpridas para os judeus, né? E o que Paulo está dizendo é que Jesus vem cumprir toda a lei através de uma só coisa, através do amor. Então, no versículo 6 você vai ver, vai poder ler ali, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então não é qualquer fé, mas é a fé que opera pelo amor. E esse padrão aqui de fé e de amor é o padrão de Deus. Então nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo que nem o circunciso ou o incircunciso
nem aquele que se circuncidou ou que não circuncidou-se tem valor algum, a não ser aquele que vive pela fé. E a fé que opera, a fé que acontece, a fé que existe, a fé que floresce em nossos corações, baseada, tendo como base o amor. Então no 7 ele já começa a falar aqui de relacionamento, né? Pessoas que estavam indo bem, mas de repente alguém impediu elas para não obedecer à verdade. No 7, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então Paulo está falando que para aquelas pessoas que estavam sendo persuadidas a seguir a Cristo, mantendo as mesmas atitudes da lei, vivendo pela lei, vivendo pela circuncisão, vivendo como se aquele modelo fosse equiparado a Jesus. Ou seja, eu posso seguir a Jesus ou eu posso seguir a lei. E o que Paulo está dizendo é que não. Ele está dizendo que um pouco de fermento no 9 leveda toda a massa, no versículo 9. Um pouco de fermento, ou seja, uma pessoa ou outra colocando qualquer ideia distorcida sobre o que realmente é aquilo que Deus espera de nós, leveda toda a massa, ou seja, pode colocar um grande número de pessoas num estado de confusão. E aqui ele vai continua nos falando sobre esse no 10, né? Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Precisamos entender aqui, né, que o que vai contra, né, aquele que desenvolve qualquer argumentação que vai contra a palavra, ele não é basicamente um problema nosso, ele tem um problema com Deus, ele precisa resolver isso com Deus. E aqui por isso que Paulo fala sofrerá condenação, né? Condenação por quê? Porque é pela forma como está conduzindo as pessoas. Ele está falando aqui da lei, e nós podemos transportar isso para os nossos dias, para as heresias, para as distorções do Evangelho, para pessoas que incitam você a não se relacionar com outras pessoas, pessoas que levam você a entender que de repente você é melhor, né, ou pela sua vida cristã, ou pelo modelo da sua igreja, e isso acaba tornando você uma ideia no teu coração de que você é melhor que alguém, ou que você cria uma separação, né? No 11 ele diz: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ele está dizendo aqui que a cruz tem um propósito, né? Ele diz: eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, né? Por quê? Porque aqueles que nos inquietam, aqueles que nos colocam à prova a fé simples, que é baseada no amor de Deus, ou seja, cujo modelo, o sentimento já é claro, né, de amor ao próximo, de viver, né, e ele vai falar no versículo 14, toda a lei se cumpre numa palavra, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então tudo se cumpre aí. Então ele diz: eu queria poder cortar essas pessoas, né, tirar fora esses que andam inquietando vocês. Mas ele já no 13 fala: vocês foram chamados para liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é o que? Quando nos propuserem, nos trouxerem uma visão distorcida de separação, uma visão distorcida de egocentrismo, né? Onde nós devemos nos fechar em nós mesmos e começar então a rejeitar as pessoas, pois é a nossa missão amar as pessoas. Então ele vai falar no 13, né? Não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então o objetivo do servir não é pelo que a pessoa faz para mim, pelo retorno que ela me dá, ou pelo reconhecimento. Ele está dizendo aqui que é pelo amor. Então Paulo, provavelmente aqui ele está trabalhando, né, uma situação
como nós vivemos nos nossos dias as nossas situações, né, de problemas relacionais, de problemas de ideias, de distorções bíblicas. Ele está trazendo a simplicidade, né, dizendo que toda a lei se cumpre no amor ao próximo, como nós nos amamos, né? E ele diz que aquele que anda no Espírito não cumpre a vontade da carne. Andar no Espírito, então, não é simplesmente ser espiritual, mas é entender e lutar contra a carne, contra essa vontade da carne, de devorar uns aos outros, como ele fala no versículo 15, né? Devorar uns aos outros, ou seja, por causa das dores interiores, por causa das coisas que não, de repente não, as pessoas não são como nós queremos, ou as coisas não são como nós imaginamos, então nós entramos numa guerra, e isso faz nós não andar no espírito, mas na vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne é cheia de ira, a vontade da nossa carne tem vingança. Então tem ali tudo que ele fala, né? Impureza, fornicação, adultério, né? O adultério muitas vezes é o adultério da palavra. Você pensa em adultério apenas sexual, mas aqui, se eu pego uma verdade, transformo ela numa mentira, eu posso ler a Bíblia, né, e usar a própria palavra para justificar uma atitude carnal, onde em vez de amar ao próximo e trabalhar pelo amor, servir ele pelo amor, então eu me nego a servi-lo porque eu preciso servi-lo pelo reconhecimento, eu preciso servi-lo pelo retorno que ele vai me dar, e aí eu crio o quê? Eu crio um adultério, eu crio uma ideia diferente da verdadeira ideia e intenção do coração de Deus, né? Pureza, idolatria, feitiçaria, lascívia, inimizades. Essa palavra está dentro. Paulo se preocupou em colocar aqui inimizades, né? Confusões, iras, né? Dissensões, heresias. Isso tudo é coisa da carne, inveja, homicídio, né? Bebedice, glutonaria, né? E ele fala que aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino. Por quê? Porque não conseguem. O reino de Deus é amor, justiça e paz. Então nós não conseguiremos andar no reino de Deus, herdar esse reino, viver para um reino, andando para o outro lado, andando pelas obras da carne. Então Paulo está fazendo aqui, trazer esse ensino, né? Trazendo o fruto do Espírito, né? Que é amor, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o fruto do Espírito ele deixa claro aqui nesses gomos do fruto, né? Como tem a ver com relacionamento, né? Eu amo pessoas, eu amo a Deus, eu amo alguém, né? Gozo, alegria. Eu não consigo me alegrar sozinho, né? Comigo mesmo, né? E paz, eu preciso ter paz com as outras pessoas. Longanimidade é saber esperar o que está acontecendo à minha volta, ser longânimo, ser benigno, né? Ser uma pessoa que o bem está em mim, ter bondade, ter fé, né? Ser manso, ter temperança, né? Temperança, saber controlar as minhas emoções. Então todas as coisas que Paulo está falando, no 23 ele diz, contra essas coisas não há lei. Porque se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vivemos em espírito, então nós oramos, nós sentimos a presença de Deus, nós falamos em língua, nós sentimos Deus se mover em nosso corpo. Então, como a gente tem falado, né, precisamos andar também em espírito. Que essas coisas sejam reais no nosso dia a dia. Então, algumas vezes nós vamos estar vivendo a nossa fé pelo amor. Então, pelo amor, né, pelo amor nós não vamos deixar de crer porque alguém nos trai, nós não vamos deixar de crer porque alguém nos ofende, nós não vamos deixar de crer porque alguém nos trai, nos deixa, nos abandona, porque nós perdemos coisas, perdemos relacionamentos. Por quê? Porque nós não fazemos isso pela pessoa, nós fazemos isso pelo amor. E é esse amor de Deus que permite que nós continuemos firmes caminhando na direção do reino de Deus. É impossível ir na direção do reino de Deus se nós trabalharmos com as obras da carne, porque ela vai trazer ira, ela vai propor, a nossa carne vai propor. Isso que fizeram é inadmissível, é inaceitável. Eu vou me irar, eu vou parar, eu não vou mais andar. Isso tudo é a obra da carne. O fruto do Espírito é amor, né?
fé, bondade. Então, alguém pode dizer para você, mas essa pessoa, essa situação, essa cidade, essa igreja, não adianta mais, não tem mais o que fazer. Então aí nós deixamos, aí cria-se uma heresia, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, como Paulo fala aqui desse fermento, que faz então inchar isso e criar uma ideia em toda a massa. Então, se não adianta mais, todos começam então a se desanimar, todos começam então a trazer para si pensamentos de ira, de separação, e assim cada pessoa vai se fechando em si mesmo. Então nós vamos ter pessoas que vivem em espírito, né? Ou seja, elas têm uma vida que elas oram, falam com Deus e falam em línguas, mas elas não andam em espírito. Então é como se elas plugassem na tomada para orar e se relacionar ali com Deus. Depois, quando elas vão viver o seu dia a dia, elas desplugam da tomada e aí elas são outra pessoa que se relacionando. E sempre o que fala a nosso respeito não é o que nós falamos para as pessoas, mas como nós somos com as pessoas à nossa volta. Então o que fala muito a respeito de quem eu sou em Deus não é o que eu estou dizendo, mas o que eu estou fazendo, como eu me comporto, como eu suporto as batalhas, como eu continuo crendo. E Paulo termina no 26 dizendo, não sejamos cobiçosos de vanglórias. Então, o que ele está dizendo? Que nós não devemos desejar reconhecimento. Porque quando nós entendemos o cristianismo, lá no início nós entendemos o que Jesus nos chamou para servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então quer dizer, o servo não espera reconhecimento, vanglória, né? Medalha, premiação, né? Porque ele diz que nós não devemos ser cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, às vezes a gente vê pessoas que se irritam uns com os outros porque o fulano está sendo mais reconhecido, eu faço, ninguém reconhece o que eu faço, né? E alguns se, poxa, eu queria estar na posição do fulano, do Beltrano, porque ele é reconhecido, eu não sou reconhecido. E isso Paulo deixa bem claro aqui. Interessante pensar em Gálatas 5 como um momento real da igreja, um momento em que Paulo está falando para pessoas. Esse texto ele se refere a situações, pode ser muito semelhantes ao que nós vivemos, pode ser mais intenso ou menos intenso, mas tem a ver com o dia a dia. Não é uma palavra escrita para o futuro, quando alguém lesse isso, então seria beneficiado. Não, é uma carta que ele manda para Gálatas, para Galícia, e ele está mandando para esse povo instrução, ele está falando para eles como lidar com essas situações. Então, em Gálatas 5 nós vamos aprender um pouco como lidar com situações como essas, que diz ali, nós devemos viver no Espírito, viver no Espírito e andar também no Espírito, e aí nós vamos conseguir. Talvez nosso cérebro, nossa forma de viver e pensar nos diga assim, não é assim, não adianta, não vou aceitar isso ou aquilo. Muito bem, Paulo ele não está controlando essas pessoas, ele está apenas informando, ele está dando uma direção. Sempre existem aqueles que pegam o ensino, guardam no seu coração e lutam para viver aquilo. Então, esses são os que são livres e não usam a sua liberdade para dar ocasião à carne. Mas aqueles que pegam o ensino e acabam usando esse ensino para manter ideias distorcidas, para manter inimizade, para ter iras e confusão com pessoas, para levantar ideias distorcidas da própria palavra, que são as heresias, né? Então esses caras eles usam a liberdade para dar ocasião à carne. E isso ele diz que eles não herdarão o reino de Deus. Não é problema nosso resolver isso. Nós só precisamos pegar o ensino e tomar uma decisão. Então nessa noite, trabalhando Gálatas 5, a gente sabe, nós temos que tomar uma decisão. Mesmo quando nós somos confrontados, mesmo quando nós somos pressionados, julgados, nós temos que fazer a nossa escolha. Nós vamos viver e andar no Espírito, ou nós vamos usar a liberdade que Deus nos deu para dar ocasião à carne. Então essa liberdade, ela vai chegar um momento que ela vai nos levar para um patamar, para um outro lugar que não é o reino de Deus. Então Deus abençoe, reflita, leia Gálatas 5 e reflita sobre o nosso discipulado de hoje à noite. Paz e fogo.